30 metros de altura é a escala mínima de operação para as máquinas que dominam o cenário da mineração pesada. Porque esses equipamentos gigantescos nunca são vistos em rodovias convencionais ou centros urbanos. Aparentemente, o transporte por vias comuns seria impossível devido às dimensões que excedem qualquer padrão de infraestrutura logística. Essas estruturas são transportadas em milhares de peças separadas e exigem semanas de montagem complexa diretamente no canteiro de obras, onde atuarão por décadas sem nunca deixar o local. O solo estremece continuamente sob o deslocamento de mecanismos que não ocupam espaços em catálogos comerciais ou vitrines de concessionárias. Mas isso é apenas o começo. Tais unidades funcionam em isolamento geográfico total, operando em turnos ininterruptos para processar volumes massivos de material por minuto. Pode-se notar como os sistemas hidráulicos de alta pressão movem braços mecânicos que perfuram formações rochosas e alteram a topografia de montanhas inteiras. A engenharia por trás desses gigantes foca exclusivamente na força bruta e na eficiência de escala para sustentar cadeias industriais globais. Tudo só se complica quando se observa a integração de componentes que pesam centenas de toneladas cada um. O equipamento gradualmente remove camadas profundas da crosta terrestre, enquanto a poeira assenta lentamente sobre as esteiras transportadoras de alta velocidade. O processo está apenas ganhando velocidade conforme as capacidades nominais de carga são atingidas. Vê-se como as lagartas de aço, com elos do tamanho de veículos de passeio, distribuem o peso colossal para evitar o afundamento em terrenos instáveis. Depois, fica mais complexo, pois cada movimento é coordenado por sistemas de automação que monitoram a integridade estrutural em tempo real. A escala dessas máquinas redefine os limites da física aplicada à construção mecânica. Nesta etapa, não termina o ciclo, pois a funcionalidade de cada componente é levada ao extremo para garantir que a produção não sofra interrupções. Pode-se notar o movimento preciso de engrenagens, que possuem metros de diâmetro e giram com torque suficiente para fragmentar rocha sólida. Transição para o próximo nível. As maiores máquinas industriais já projetadas pela engenharia moderna operam em um regime de magnitude que desafia a percepção comum de tamanho e potência. O material processado segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua e estável. 43 pés, ou 13 metros. Esse é o comprimento total que os gigantescos transportadores de carvão da Crest Corporation atingem nas operações de mineração a céu aberto. Porque uma máquina com dimensões tão imponentes mantém uma altura de apenas 16 pés, o equivalente a 5 metros? À primeira vista, a proporção parece incomum para um veículo de carga pesada, mas na prática, essa configuração de perfil baixo é fundamental para a estabilidade do chassi durante o carregamento de volumes massivos. Esse projeto de engenharia norte-americana permite que o veículo suporte uma carga útil superior a 400 mil libras, ou 180 toneladas métricas, consolidando-se como um dos equipamentos de transporte de carvão mais capazes do planeta. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como o motor Caterpillar V16, com 27 litros de deslocamento, gera 1.200 cavalos de potência para tracionar o conjunto. O equipamento gradualmente ganha velocidade mesmo quando está com o peso total de 600 mil libras, somando as 90 toneladas métricas do veículo vazio à sua carga máxima. Por que um torque tão elevado é indispensável em uma operação que parece apenas logística? O processo está apenas ganhando velocidade, pois a potência bruta é o que garante que o transportador vença as inclinações íngremes e severas das minas profundas sem perda de tração. A força é distribuída por uma transmissão automática de alta resistência para as rodas traseiras, enquanto o sistema de suspensão hidráulica reforçada absorve os impactos de terrenos irregulares e rochosos. Pode-se notar como o design se diferencia visualmente pela caçamba de descarga, com curvatura única, projetada especificamente para maximizar o volume de material transportado em cada viagem. A cabine do operador, montada lateralmente, oferece um campo de visão desobstruído sobre os pneus de 10 pés de altura, que medem aproximadamente 3 metros e lembram componentes de tratores monstruosos.
O equipamento gradualmente se desloca dos pontos de extração primária até os britadores e áreas de processamento, otimizando o fluxo de minério de forma contínua. Nesta etapa não termina, pois a eficiência operacional desse gigante permite que uma única unidade substitua frotas inteiras compostas por caminhões convencionais de menor porte. Certas empresas de mineração adotam a prática de personalizar suas unidades com esquemas de pintura exclusivos ou nomes próprios, transformando essas máquinas em verdadeiros mascotes operacionais dentro das frentes de trabalho. Tudo só se complica quando a escala de produção exige equipamentos ainda mais potentes para lidar com o volume de material processado. O movimento das rodas gigantescas deixa sulcos profundos no solo da mina, enquanto o sistema hidráulico, chiando sob pressão, mantém o equilíbrio da carga. O transportador conclui seu ciclo de entrega, descarregando o carvão de forma controlada nas plantas de beneficiamento. O material segue adiante pela cadeia de produção de forma constante. 1.150 cavalos de potência. Essa é a força bruta gerada pelo motor do maior trator de esteiras em operação no planeta. Por que uma única máquina exige dimensões tão colossais para realizar o trabalho de terraplenagem? À primeira vista, o Komatsu D575. A 3SD parece apenas uma versão ampliada de um equipamento comum, mas na prática sua escala foi projetada para substituir múltiplas unidades menores em operações de mineração de altíssima densidade. Sem essa concentração de potência em um único chassi, a eficiência na movimentação de grandes volumes de solo seria drasticamente reduzida, tornando o custo operacional inviável. O equipamento gradualmente revela sua magnitude através de medidas que desafiam a percepção comum. O chassi se estende por 11 metros e 70 centímetros de comprimento, atingindo uma altura de 4 metros e 90 centímetros até o topo da cabine. Quando está completamente vazia, esta estrutura metálica registra um peso superior a 152 toneladas métricas, o que equivale a mais de 335 mil libras de aço sólido. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a lâmina frontal, com 7 metros de largura, domina a silhueta da máquina como uma muralha móvel impenetrável. Esta ferramenta de corte permite que o trator desloque até 69 metros cúbicos de material em uma única passagem de trabalho. Tal volume representa mais do que uma sala inteira preenchida de terra sendo empurrada de uma só vez. Depois, fica mais complexo. Vê-se como o motor V12, com um deslocamento de 46 litros, ou 2.800 polegadas cúbicas, converte o combustível em um torque monumental. A transmissão automática utiliza relações de marcha longas, especificamente calibradas para sustentar essa força de tração sob cargas pesadas contínuas. O sistema de suspensão rígida nas esteiras garante que a estabilidade seja mantida mesmo sobre terrenos acidentados e irregulares. O processo está apenas ganhando velocidade. A câmera desliza ao longo das esteiras massivas, que distribuem o peso colossal sobre o solo da mina. Em manobras realizadas em espaços confinados, o operador depende obrigatoriamente da orientação de equipes de solo devido à escala da lâmina de 23 pés. O ronco de baixa frequência, emitido pelo motor, transmite uma percepção física de impulso constante e inabalável. Atualmente, estas máquinas operam majoritariamente em minas de carvão nos Estados Unidos e no Japão, além de projetos de nivelamento em áreas remotas. Tudo só se complica. Centenas de horas de logística são necessárias apenas para a movimentação básica deste gigante fora de seu ambiente de trabalho. Durante uma exposição técnica realizada no estado do Texas, uma única unidade do modelo exigiu 2 dias inteiros de trabalho ininterrupto, apenas para ser descarregada da plataforma de transporte. Nesta etapa não termina. A capacidade de processamento de solo deste equipamento estabelece um padrão de engenharia japonesa voltado para as tarefas mais severas da terra. A poeira assenta lentamente enquanto o trator finaliza seu trajeto pela zona de mineração. Embora sua força seja incomparável em solo, a escala da engenharia industrial reserva máquinas ainda maiores,
capazes de transportar este colosso com facilidade. O caminho para a movimentação de cargas extremas segue para o próximo nível de magnitude. 40 caminhões basculantes convencionais seriam necessários para transportar a mesma carga que o Caterpillar 797F movimenta em uma única viagem. Por que uma máquina de tamanha magnitude é essencial para as operações de mineração modernas? A resposta reside na eficiência de escala, onde a movimentação de 400 toneladas de material por carga reduz drasticamente o custo por tonelada em locais de extração de ferro, cobre e carvão ao redor do globo. Mas isso é apenas o começo. 15 metros de comprimento e 7 metros de altura são as dimensões que definem este gigante da engenharia dos Estados Unidos. Pode-se notar como a estrutura se expande para 10 metros de largura quando os espelhos retrovisores estão totalmente estendidos, ocupando uma área que desafia a percepção comum de transporte. O equipamento gradualmente revela sua massa total de 687 toneladas métricas quando carregado, mantendo um peso seco de 260 toneladas, mesmo sem qualquer material na caçamba. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o acesso à cabine de comando exige uma subida equivalente a um edifício de 2 andares, reforçando a escala monumental do veículo. Sob o capô, o motor Caterpillar C175-20, com configuração em V20, entrega 4.000 cavalos de potência através de 106 litros de deslocamento. À primeira vista, tamanha potência parece excessiva, mas na prática ela é indispensável para mover o conjunto através de terrenos acidentados e inclinações severas nas minas. Tudo só se complica com a necessidade de precisão mecânica. Uma transmissão automática de 7 velocidades gerencia a força bruta, enviando o torque diretamente para o eixo traseiro. A suspensão de alta resistência e os sistemas de frenagem com gerenciamento eletrônico garantem a segurança durante as descidas íngremes carregadas com rochas. Pode-se notar como cada um dos pneus, com 4 metros de altura, sustenta a pressão constante do solo sob o peso colossal da máquina. Depois fica mais complexo. O custo de cada pneu individual equivale ao valor de um automóvel compacto, refletindo o investimento tecnológico necessário para operar em locais como as minas canadenses. Nessas unidades, a operação do Caterpillar 797 é descrita como um ato de comando técnico em vez de uma condução comum. O equipamento se tornou um ícone industrial, figurando em documentários técnicos e simuladores de alta fidelidade, devido à sua complexidade. O fluxo de produção nas minas depende inteiramente da confiabilidade deste sistema mecânico. Nesta etapa não termina, pois a engenharia de transporte pesado continua a buscar limites ainda maiores de capacidade. O material segue adiante pela cadeia. 4.600 cavalos de potência total. Este é o rendimento bruto gerado pelo sistema de propulsão do Belaz 75-710. Por que uma máquina de mineração necessita de tamanha força concentrada em um único chassi? À primeira vista, o deslocamento de rochas em minas a céu aberto parece uma tarefa para frotas convencionais, mas na prática, a escala de operação em locais como o Cazaquistão e a Rússia exige uma capacidade de carga que redefine os limites da engenharia mecânica. Este gigante bielorrusso detém o título de maior caminhão de mineração do mundo, superando recordes anteriores de dimensões e volume de transporte. O equipamento gradualmente revela sua escala monumental através de medidas que desafiam a percepção comum. São 20 metros e 60 centímetros de comprimento, acompanhados por uma largura de 9 metros e 700 centímetros e uma altura de 8 metros e 10 centímetros. Pode-se notar como a cabine do operador, posicionada lateralmente, parece um detalhe minúsculo diante da estrutura colossal de aço que a sustenta. O peso vazio do veículo atinge 360 toneladas métricas, mas isso é apenas o começo. Vê-se como o chassi suporta uma carga útil de 450 toneladas métricas de minério ou estéril. Quando totalmente carregado, a massa total em movimento ultrapassa as 800 toneladas métricas, exigindo uma infraestrutura mecânica sem precedentes. O processo de locomoção está apenas ganhando velocidade,
através de dois motores diesel de 20 cilindros em V, cada um gerando 2.300 cavalos de potência. No entanto, essa energia não é enviada diretamente para o eixo de tração. A energia dos motores alimenta um sistema de transmissão diesel-elétrico, onde geradores convertem o torque em eletricidade para 4 motores instalados diretamente nas rodas. O equipamento gradualmente distribui essa força através de um sistema de tração integral 8x8, garantindo que o torque seja aplicado de forma eficiente em terrenos instáveis. Depois fica mais complexo. A suspensão independente do tipo hidropneumática atua para estabilizar o conjunto, permitindo que as 800 toneladas se desloquem com um controle surpreendente sobre as irregularidades do solo da mina. Pode-se notar o tamanho exagerado de cada componente periférico, como os pneus que alcançam quase 4 metros de altura. Para que o operador consiga acessar o posto de comando, ele deve subir uma escadaria que atinge a elevação equivalente a um edifício de 3 andares. A autonomia de operação também é dimensionada para longas jornadas, com um tanque de combustível que comporta 5.000 litros de diesel. Tudo só se complica quando se observa a eficiência logística gerada por este colosso. Atuando em grandes minas na Rússia e no Cazaquistão, um único veículo desta série substitui frotas inteiras de caminhões menores, reduzindo drasticamente os custos operacionais e o tempo de ciclo de transporte. Em 2014, o modelo foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o caminhão de carga de maior capacidade do planeta, mantendo essa marca histórica até os dias atuais. Transição para o próximo nível. A estrutura de engenharia do veículo assegura que o fluxo de material nas cavas profundas permaneça constante e sem interrupções. O sistema de transmissão eletrônica avançada monitora cada parâmetro de torque e velocidade para evitar sobrecargas nos motores elétricos. Vê-se como a poeira assenta lentamente sob as rodas gigantescas enquanto o caminhão manobra para o descarregamento. A eficiência térmica e mecânica deste projeto bielorrusso estabeleceu um novo padrão para a indústria de extração mineral pesada. O Belaz 75710 conclui sua tarefa de transporte, pronto para o próximo ciclo de carga. 811 toneladas métricas é o peso colossal que define o Hitachi EX-800-0006 como uma das maiores escavadeiras hidráulicas já fabricadas. Por que uma máquina precisaria atingir dimensões tão descomunais para operar em minas de alta intensidade? Aparentemente não é complexo imaginar a remoção de terra, mas na prática, a movimentação de volumes ultrajantes de rocha exige uma engenharia que desafia os limites da física para manter a produtividade econômica. Sem essa escala massiva, a extração de minérios essenciais levaria décadas em vez de meses, tornando a operação inviável. Fabricada no Japão pela Hitachi Construction Machinery, esta unidade foi projetada especificamente para atender às demandas mais rigorosas do setor de mineração global. O equipamento se estende por 15 metros de comprimento e atinge mais de 10 metros de altura quando sua lança está totalmente elevada para o carregamento. Pode-se notar como sua pegada no solo é maior do que uma quadra inteira de basquete, ocupando um espaço físico que intimida qualquer veículo convencional ao seu redor. Mas isso é apenas o começo. A potência é gerada por 2 motores, Cummins QSK-60, cada um configurado como um V16, que trabalham em conjunto para entregar uma saída combinada de 3.880 cavalos de potência. Vê-se como o braço hidráulico se move com uma precisão surpreendente, apesar da escala, permitindo levantar aproximadamente 45 metros cúbicos de material a cada ciclo. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta capacidade de carga equivale a cerca de 75 toneladas de rocha removidas em um único movimento ascendente da caçamba. A transmissão hidrostática opera com circuitos hidráulicos independentes, garantindo que os movimentos permaneçam suaves e potentes, mesmo sob cargas extremas de trabalho. O equipamento gradualmente desloca seu peso sobre esteiras largas de lagartas, enquanto a suspensão do chassi reforçado absorve os impactos contínuos das operações ininterruptas em ambientes hostis. À primeira vista, o chassi parece uma estrutura estática,
mas na prática ele trabalha dinamicamente para distribuir as tensões estruturais durante a escavação. Depois, fica mais complexo. Visualmente, a escala da caçamba é tão ampla que poderia acomodar 2 carros de tamanho normal posicionados lado a lado em seu interior. A cabine do operador permanece totalmente fechada e conta com isolamento acústico, controle climático e vidros blindados para garantir a segurança contra detritos. Painéis digitais avançados monitoram cada parâmetro dos sistemas internos enquanto a câmera desliza ao longo da estrutura de aço maciço. Tudo só se complica com as exigências geográficas. Estas máquinas são encontradas operando em minas massivas de cobre, ouro e carvão, espalhadas pelo Canadá, Austrália e Chile. A missão técnica consiste em deslocar o máximo de material possível, utilizando o menor número de ciclos de carregamento necessários para otimizar o tempo. Em determinadas operações, a escavadeira preenche completamente caminhões de 300 toneladas de capacidade com apenas 4 ou 5 passagens da caçamba. Esta eficiência transforma o que seriam horas de trabalho manual em poucos minutos de operação mecânica coordenada. Uma unidade específica foi modificada para operar em uma mina de lítio, recebendo componentes hidráulicos especializados para resistir aos efeitos da corrosão química. Tal adaptação técnica agora serve como um estudo de caso fundamental dentro da indústria de máquinas pesadas, para futuras implementações em ambientes salinos ou ácidos. E isso ainda não é o limite. O sistema de vedação e os fluidos sintéticos garantem que a integridade dos pistões seja mantida mesmo sob névoas corrosivas constantes. Pode-se notar como o metal da caçamba se deita de forma precisa contra a face da rocha antes de iniciar o torque de elevação. O equipamento conclui esta fase de remoção de solo, preparando o terreno para as etapas subsequentes de beneficiamento do minério. O material segue adiante pela cadeia de transporte de forma contínua e eficiente. 2.800 mil libras. Esse é o peso colossal que define a estrutura do Bucyrus 495 HR. Por que uma máquina de tais proporções utiliza eletricidade em vez de motores a combustão interna tradicionais? À primeira vista, a mobilidade poderia ser comprometida por cabos, mas na prática, essa configuração permite que motores elétricos massivos acionem os sistemas de içamento, giro e escavação com uma força constante que nenhum motor a diesel alcançaria. A energia é entregue através de cabos de alta voltagem que alimentam cada movimento, sincronizados com uma precisão industrial absoluta. O equipamento possui aproximadamente 15 metros de altura até a lança e se estende por quase 30 metros de comprimento total. Pode-se notar como a estrutura se desloca sobre esteiras de lagarta gigantescas, onde cada sapata individual possui largura suficiente para suportar o peso de uma locomotiva de carga completa. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como os sistemas hidráulicos atuam continuamente para balancear a massa de 1.270 toneladas métricas durante o ciclo de escavação, evitando oscilações no chassi. 120 toneladas curtas, ou 90 toneladas métricas, são levantadas pela caçamba em uma única operação de carregamento. Depois fica mais complexo. A lança se projeta por mais de 30 metros sobre o terreno, assemelhando-se a uma torre móvel que remove camadas de terra com uma eficiência implacável. A caçamba frontal tem capacidade para comportar até 120 metros cúbicos de material bruto, enquanto o sistema de propulsão mecânico-elétrico gerencia a distribuição de torque para as esteiras. Pode-se notar como a cabine montada em posição elevada oferece visibilidade total do campo de mineração, equipada com controles de alta precisão para o operador. Esta escavadeira elétrica de cordas atua em minas de carvão e ferro nos Estados Unidos, Canadá e África do Sul, preparando o terreno para extrações mais profundas através da remoção rápida das camadas superficiais de solo. Tudo só se complica. Mesmo após a aquisição da Bucyrus pela Caterpillar no ano de 2011, a identidade técnica da máquina permanece preservada pelos operadores. Uma unidade específica operando no estado de Wyoming
mantém seu funcionamento por mais de 2 décadas, exigindo apenas atualizações mínimas ao longo dos anos de serviço contínuo. O equipamento gradualmente limpa vastas áreas, expondo o minério de forma sistemática e constante. Vê-se como a robustez do projeto original permite que a estrutura suporte ciclos de fadiga extremos sob condições climáticas severas. Transição para o próximo nível. A capacidade de carga e a resistência mecânica estabelecem este modelo como um padrão de potência na mineração de superfície em larga escala. O braço mecânico executa o movimento de descarga sobre os caminhões fora de estrada, com uma suavidade que contrasta com seu tamanho monumental. A poeira assenta lentamente após cada ciclo de despejo, revelando a progressão do corte na face da mina. O material removido segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. 30 metros de altura com a lança totalmente elevada. Esta é a escala vertical da Komatsu PIH 48800 XPC, a maior escavadeira elétrica de cabos já fabricada pela companhia. Porque uma estrutura tão massiva é operada exclusivamente por eletricidade em vez de motores a combustão interna, a alimentação elétrica direta através de cabos conectados à rede permite que motores massivos entreguem quase 10.000 cavalos de potência de forma constante. Esse fluxo ininterrupto de energia garante que os mecanismos de elevação, penetração e rotação operem com força e precisão absolutas, mesmo nos ambientes geológicos mais hostis do planeta. Vê-se como o equipamento, projetado e montado nos Estados Unidos, ocupa um espaço de aproximadamente 20 metros de largura em sua base. Com um peso total que ultrapassa 1.400.000 toneladas métricas, ou 3 milhões de libras, a máquina apresenta dimensões que permitem confundi-la com uma unidade fabril inteira quando observada à distância. Mas isso é apenas o começo. A estrutura se desloca sobre esteiras de escala industrial, onde se pode notar o trabalho de sistemas avançados de absorção de choque que reduzem o estresse estrutural durante os ciclos repetitivos de escavação. À primeira vista, o design assemelha-se a uma hibridização entre um guindaste de alta capacidade e uma refinaria móvel, mas na prática, cada componente serve à funcionalidade extrema. A caçamba de carga consegue elevar até 122 toneladas métricas de material, o equivalente a 135 toneladas curtas, em um único movimento de oscilação. O volume de terra e rocha deslocado em questão de segundos seria suficiente para preencher integralmente um edifício de 6 andares. O processo está apenas ganhando velocidade. A cabine de comando, posicionada em um ponto elevado em relação ao solo, abriga controles automatizados e sistemas de segurança redundantes para o operador. Monitoramento em 360 graus garante que a operação ocorra sem interrupções, enquanto a base rotativa e a suspensão integrada mantêm o equilíbrio total do conjunto durante a movimentação da carga. Tudo só se complica com as demandas de tempo, já que estas máquinas operam rotineiramente por até 22 horas diárias em minas de carvão e cobre nos Estados Unidos e no Canadá, apresentando períodos mínimos de inatividade para manutenção técnica. Pode-se notar uma unidade específica desta série, que recebeu uma pintura nas cores vermelha, branca e azul, sendo batizada com o nome de Liberty, como um tributo à capacidade industrial norte-americana. O equipamento gradualmente remove camadas de solo, sustentando a produção em larga escala nessas jazidas internacionais. Transição para o próximo nível. Se a escala desta escavadeira de cabos demonstra potência, a engenharia mecânica avança para sistemas que superam a simples remoção de detritos e alcançam capacidades de processamento ainda mais amplas. O material escavado segue adiante pela cadeia. 5.600 cavalos de potência representam apenas uma fração da força bruta necessária para moldar o subsolo de uma metrópole. Por que certas máquinas não se limitam apenas a operar abaixo da superfície, mas sim a construir cidades inteiras sob as cidades? Aparentemente, a escala de tal tarefa exigiria décadas de esforço manual. Mas a máquina de perfuração de túneis Bertha, encomendada pelo Departamento de Transportes do Estado de Washington,
Foi projetada especificamente para consolidar essa infraestrutura com uma eficiência industrial sem precedentes. Desenvolvida pela Hitachi Zosen no Japão, a Bertha recebeu a missão de perfurar uma rota totalmente nova sob o centro de Seattle. O projeto consistia em escavar o túnel da Rota Estadual 99, com uma extensão de aproximadamente 3 quilômetros, atravessando um dos ambientes urbanos mais densos e complexos de toda a América do Norte. Mas isso é apenas o começo. Durante um período considerável, este equipamento deteve o título de maior máquina de perfuração de túneis do mundo em diâmetro, apresentando 17,5 metros de largura e 100 metros de comprimento total. 7.000 toneladas é o peso colossal que esta estrutura exercia sobre o solo enquanto avançava. À primeira vista, o equipamento poderia ser confundido com um simples perfurador, mas na prática, ele operava como uma fábrica subterrânea autossuficiente e altamente tecnológica. Pode-se notar como 25 motores elétricos trabalhavam em uníssono para gerar mais de 8.000 cavalos de força, responsáveis por rotacionar a cabeça de corte maciça. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta cabeça de corte era equipada com discos de aço e lâminas robustas, projetadas para moer camadas sucessivas de rocha, solo, argila e concreto armado. O sistema de acionamento integrava motores elétricos com assistência hidráulica para garantir um movimento constante e controlado. Vê-se como a máquina avançava centímetro a centímetro, impulsionada por um sistema intrincado de cilindros de empuxo hidráulico e trilhos de guia metálicos que mantinham o alinhamento perfeito. Internamente, a Bertha abrigava salas de controle pressurizadas, sistemas elétricos complexos, esteiras transportadoras para a remoção contínua de detritos e dutos de ventilação de grande escala. Tudo só se complica. O espaço interno também incluía áreas de trabalho dedicadas para a tripulação rotativa que monitorava cada parâmetro técnico em tempo real. Enquanto a escavação ocorria na parte frontal, a máquina instalava simultaneamente segmentos de túnel de concreto reforçado na parte traseira. A precisão era um fator crítico e absoluto, pois a operação ocorria diretamente abaixo de edifícios históricos, rodovias movimentadas e adutoras de água essenciais. O equipamento gradualmente moldava a nova via conforme avançava pela geologia instável. Depois, fica mais complexo. Apesar de enfrentar interrupções significativas durante a escavação, incluindo um período extenso de paralisação para reparos estruturais profundos, a Bertha concluiu sua trajetória no ano de 2017. Após o término da missão, a estrutura monumental foi completamente desmontada peça por peça. Partes metálicas da Bertha foram transformadas em instalações de arte pública que agora estão expostas nos parques de Seattle, servindo como um tributo físico a um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da história daquela região. Pode-se notar como o metal que uma vez perfurou o solo agora repousa como um monumento à engenharia moderna. A transição para o próximo nível de complexidade industrial revela que o material processado deixa o canteiro de obras, passando para um estágio de preservação histórica tranquilo. O fluxo de trabalho conclui esta fase específica, preparando o terreno para novas conexões urbanas. 1969. Este foi o ano em que a Bucyrus Erie, nos Estados Unidos, finalizou a montagem da lendária Big Musk. Por que uma escavadeira elétrica de arrasto precisaria de dimensões tão colossais que desafiam a escala humana? Aparentemente, máquinas convencionais seriam incapazes de sustentar a viabilidade econômica das minas de Ohio. Mas sem a escala monumental da Big Musk, a remoção das camadas de solo que cobriam o carvão levaria décadas em vez de anos, tornando a operação de mineração a céu aberto impraticável. Cerca de 150 metros é o comprimento total que esta estrutura ocupava no horizonte industrial. A cabine de comando posicionava-se a 22 metros de altura, enquanto a lança de içamento se estendia por impressionantes 95 metros. O equipamento gradualmente deslocava seu peso operacional de 13.000 toneladas,
uma massa equivalente à de 2 pequenos porta-aviões operando em solo firme. Mas isso é apenas o começo. 18.000 cavalos de potência eram gerados por uma série de motores alimentados diretamente por linhas elétricas de alta voltagem. Estes sistemas controlavam com precisão o içamento e o giro necessários para manobrar a caçamba de arrasto. Pode-se notar como a estrutura metálica reagia sob a tensão dos cabos durante cada ciclo. O processo está apenas ganhando velocidade. 170 metros cúbicos de terra, totalizando 295 toneladas, preenchiam a caçamba em uma única operação de escavação. Essa capacidade permitia que a Big Musk removesse camadas massivas de estéril com um movimento limpo e contínuo. À primeira vista, a operação parece simples, mas na prática exige uma coordenação exata entre os motores de tração e os sistemas de guindaste. Tudo só se complica com a necessidade de locomoção. Enormes sapatas de caminhada, semelhantes a pés mecânicos gigantescos, garantiam a mobilidade limitada da máquina pelas minas. Vê-se como o equipamento se reposicionava lentamente, em um processo onde certos deslocamentos levavam dias inteiros para serem concluídos com segurança. À distância, o perfil da escavadeira assemelhava-se mais a uma usina de energia sobre pernas do que a um veículo de construção convencional. Depois fica mais complexo. Escadas internas e passarelas integradas à estrutura metálica permitiam que os operadores acessassem a cabine de controle. A Big Musk operou nas minas de Ohio, expondo depósitos de carvão enterrados sob espessas camadas de rocha e solo. Estima-se que, ao longo de sua vida útil, ela tenha deslocado mais de 600 milhões de toneladas de terra. Transição para o próximo nível, década de 90. Este período marcou o descomissionamento e o desmantelamento da maior parte da estrutura da máquina. Entretanto, sua caçamba massiva foi preservada e permanece hoje como um monumento público à engenharia industrial. O aço da caçamba agora repousa de forma estática, servindo como um registro físico do poder de fabricação norte-americano. O material conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação. A engenharia humana não estagnou após a criação deste gigante elétrico de arrasto. A próxima máquina na hierarquia técnica detém o título de maior estrutura móvel já construída no planeta Terra. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia de produção. 738 pés de comprimento. Essa é a extensão colossal do Takraf Bagger 293, a maior máquina móvel terrestre já construída na história da engenharia. Por que um equipamento dessa magnitude foi projetado para operar em minas de carvão a céu aberto na Europa? Aparentemente, escavadeiras convencionais poderiam realizar o trabalho, mas o volume de lignite necessário para abastecer regiões inteiras exige uma escala de extração que apenas este gigante alemão, fabricado em 1995 pela Takraf em parceria com a Siemens, consegue atingir. 96 metros de altura e 225 unidades de medida em metros de comprimento compõem a estrutura metálica que domina o horizonte da mina de Hambach. O equipamento gradualmente desloca seu peso de 14.200 toneladas métricas, o equivalente a 31 milhões de libras, sobre o solo instável da escavação. Mas isso é apenas o começo. O processo de reposicionamento desta massa dentro dos limites da mina é uma operação logística complexa que pode se estender por diversos dias consecutivos devido às suas dimensões superlativas. À primeira vista, o deslocamento parece impossível, mas na prática, um sistema avançado de rodeiros sobre lagartas e mecanismos de direção permite que a estrutura deslize de forma controlada. Vê-se como 18 caçambas individuais, cada uma com capacidade para 6,6 metros cúbicos, giram fixadas a uma roda de escavação massiva. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta roda rotativa remove diariamente até 240 mil metros cúbicos de terra, o que corresponde a 8.500.000 pés cúbicos de material bruto.
16.500 cavalos de potência impulsionam o sistema através de múltiplos motores elétricos alimentados por redes de alta voltagem instaladas no local. Pode-se notar como o interior da máquina abriga salas técnicas complexas, estações de equipamentos e corredores de manutenção que se estendem por sua carcaça. Tudo só se complica com a coordenação necessária para gerenciar essa instalação industrial móvel a partir de uma cabine de comando elevada. Os operadores monitoram o processo através de sistemas digitais e uma visão panorâmica que abrange desde a escavação primária até a coordenação das correias transportadoras. O fornecimento constante de lignite para as usinas termoelétricas próximas garante a estabilidade energética de áreas geográficas extensas na Alemanha. E isso ainda não é o limite. Além de sua função técnica, a máquina assumiu um papel iconográfico, servindo como centro de exposições, documentários técnicos e performances artísticas noturnas que utilizam iluminação e música. A escala industrial atingida por este equipamento permanece sem paralelos no ambiente terrestre global. Nada supera sua capacidade de movimentação de massa por dia ou sua presença física nos terrenos de mineração. O Takrafbagger 293 representa o ponto máximo da capacidade de engenharia para a extração de recursos em larga escala. Assim, o material extraído segue adiante pela cadeia de produção de energia de forma contínua. Centenas de toneladas de aço e potência hidráulica, esta é a escala das máquinas que não apenas desafiam os limites da engenharia, mas os estabelecem em um patamar inteiramente novo. Por que essas estruturas monumentais são projetadas com dimensões tão colossais? À primeira vista, o tamanho parece excessivo para operações de mineração ou construção civil. No entanto, sem essa escala massiva, a extração de recursos em locais remotos e as obras de infraestrutura global seriam tecnicamente inviáveis diante das exigências da produção industrial moderna. Estas unidades de transporte de alta potência e escavadeiras gigantescas funcionam como monumentos móveis à capacidade humana de resolver problemas complexos. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o equipamento gradualmente se desloca em áreas distantes, operando em minas isoladas ou em profundidades subterrâneas onde a civilização mal consegue alcançar. As lâminas giram sem parar e os motores de milhares de cavalos de força sustentam operações contínuas que moldam a superfície do planeta. Cidades inteiras de aço se movem para sustentar o fornecimento de energia para nações e o funcionamento de indústrias globais. Mas isso é apenas o começo. O impacto dessas máquinas é sentido em cada componente metálico ou fonte de energia utilizada no cotidiano, mesmo que sua operação ocorra no mais absoluto isolamento geográfico. Vê-se como as rodas da altura de uma pessoa deixam sulcos profundos no terreno, enquanto transportam cargas que paralisariam qualquer maquinário convencional. A engenharia por trás desses gigantes garante que a transformação da Terra ocorra de forma sistemática e implacável. Tudo só se complica quando se observa a precisão necessária para manter esses sistemas em funcionamento sob condições climáticas e geológicas extremas. O equipamento gradualmente completa seus ciclos de trabalho, movendo volumes de terra que alteram o horizonte de forma definitiva. A poeira assenta lentamente sobre as trilhas deixadas por essas máquinas após o encerramento de mais uma jornada produtiva. A tecnologia aplicada na construção desses colossos industriais permite que o impossível se torne rotina técnica. O material processado e transportado segue adiante pela cadeia de suprimentos, alimentando o desenvolvimento de novas fronteiras tecnológicas. O ciclo de operação termina nesta fase, assegurando que a base para a infraestrutura mundial permaneça sólida e em constante expansão através do trabalho dessas máquinas que conquistam os extremos. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento de forma contínua.